Recebamos com alegria pastor Arquilaldo Santos, mensageiro do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Estará nos entregando o conselho do Senhor. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Em pé, aproveitando, estamos em pé, vamos fazer a leitura bíblica, na qual estaremos meditando. No mesmo livro, mesmo personagem que foi lido na leitura oficial, feito na leitura oficial, livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Mas antes, alguns versículos do capítulo 2, que talvez seja na mesma página. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ler versículos 18 a 21 e depois no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 21. Em seguida, capítulo 3, os primeiros versículos apenas. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Capítulo 3, primeiros versículos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Poder sentar, irmãos, muito obrigado pelo acompanhamento da leitura bíblica. Estaremos nesses próximos minutos meditando um pouco mais sobre esse jovem e sobre sua mãe. Já foi feita a leitura bíblica oficial no início do culto. Foi lido o cântico de Ana. É um dos cânticos mais belos da Bíblia. O de Ana e o de Maria, mãe de Jesus, são cânticos que se destacam. O de Ana no Antigo Testamento e o de Maria no Evangelho de Mateus. Esse cântico de Ana que foi lido também, ele é encontrado no Salmo 113, que é exatamente o salmo que fala da alegria de ser mãe, da alegria de ser abençoada com um filho, em se referindo a Ana. E Ana é exatamente um personagem que sempre é lembrado nesses momentos, como o Dia da Mulher, como o Dia das Mães, porque tem tudo a ver. Porque é uma mulher que se destaca no Antigo Testamento, se destaca na Bíblia, pela sua história, pela sua fé, como também já foi falado aqui em outro momento, pelo seu empenho e o seu desejo incessante de ser mãe. E hoje, um dia tão especial como esse, segundo domingo, Dia das Mães, lembrando que é também o dia em que Israel comemora mais um ano de seu estabelecimento como Estado, desde 1948, e também é o dia que se celebra a libertação dos escravos no Brasil, ainda que não plenamente, mas foi dia 13 de maio de 1888 que foi assinada a Lei Áurea e que trouxe libertação para os escravos no Brasil, ainda no tempo do Império. Mas, voltando para o texto que nós lemos, que fala exatamente de Samuel, já jovem, adolescente, e já se tornando adulto, servindo na casa do Senhor. E nós conhecemos a história de Samuel, nós conhecemos a história de Ana. Todos nós, eu creio que aqui conhecemos, aqueles que nos escutam, que nos ouvem, conhecem essa história bonita. E é lógico que quando nós olhamos para
aquele desejo de Ana, e se formos contextualizar para hoje, pode até parecer estranho. Uma mulher querer tanto ser mãe, enquanto que a outra ficava zombando dela, porque a outra era mãe de vários filhos, e Ana, que talvez fosse a primeira esposa de Elcana, não tinha filhos. Mas nós estamos aqui diante de um contexto muito interessante, irmãos, porque estamos, apesar de estarmos dentro do livro de 1 Samuel, mas nós estamos dentro do período dos juízes. A história de Ruth e a história de Ana, elas ocorrem, na verdade, dentro do período dos juízes. É como se estivesse dentro do livro dos juízes, mas contando já a história que vai entrar no livro de 1 Samuel e no livro de Ruth. E essas duas mulheres se destacam, porque elas marcam exatamente essa transição entre o período dos juízes e o período da monarquia em Israel. E nós temos esse marco que é exatamente Samuel, que é o último dos juízes. Ele é também profeta e sacerdote. Dos juízes que temos em Israel, apenas Samuel reúne esses três ministérios. Ele tanto foi juiz em Israel, como foi sacerdote em Israel, como foi profeta de Deus. Mas o que levou o que preparou todo o cenário para que esse homem, que antes fora um menino solicitado, pedido a Deus por Ana, o que levou esse homem a ter essa formação tão abençoada, que trouxe para Israel um avivamento ainda naquele tempo? Quando falamos dos juízes, nós falamos de um período em que Israel estava totalmente desviado do Senhor. Quando começamos a ler o livro dos juízes, no capítulo 1, capítulo 2, nós vemos exatamente que o povo que tinha chegado em Canaã, o povo que tinha presenciado os milagres de Deus, eles morreram. O livro de juízes começa assim. E diz a Bíblia que morreu Josué, morreu Finéias, que era neto de Arão. E toda aquela geração que havia presenciado os milagres de Deus, morreram. Depois que o povo conquistou a terra, depois que o povo estava agora estabelecido na sua terra prometida, mas aquela geração faleceu. E juntamente com aquela geração foi também o temor do Senhor. E diz a Bíblia que levantou-se uma nova geração, e o texto diz que não conheceram o Senhor, que não presenciaram os milagres de Deus. Uma geração que não tinha o temor de Deus como seus pais tinham. E nós temos vários relatos no livro do Juízes, 21 capítulos apresentando um ciclo vicioso, nos apresentando um problema recorrente, em que o povo desobedecia a Deus, servia a outros deuses, Deus levantava inimigos para massacrar o seu povo, o povo se arrependia, Deus enviava um libertador, um juiz. Depois o povo voltava a desobedecer, e nós vamos ver exatamente esse problema sendo repetido. Mas no capítulo 3, quando lemos aqui, quando realmente tudo parece não ter mais jeito, e eu acho muito bonita essa expressão, antes que a lâmpada se apagasse na casa do Senhor, Deus providenciou duas mulheres que mudaram a história de Israel. Duas mulheres que talvez não tenham sido contemporâneas. Ruth seria mais velha do que Ana. Talvez Ana fosse contemporânea de Obed, porque Samuel vai ser contemporâneo de Jessé. Mas antes que a lâmpada se apagasse, quando tudo parecia que não tinha como piorar, Deus providenciou duas mulheres que mudaram a história de Israel. Nós conhecemos a história de Ruth. Ruth sequer era do povo hebreu. Ruth sequer fazia parte do povo de Israel. Era uma moabita, uma mulher estrangeira. Mas nós sabemos pelo texto bíblico, pelo seu livro, que talvez tenha sido escrito por Samuel também, sabemos pelo seu livro que Ruth aceitou o Deus de Israel através dos relatos de Noemi, certamente. Mesmo ela tendo experimentado uma desgraça na família da sua sogra, perdido o sogro, perdido o esposo, perdido o cunhado, mas mesmo assim, quando Noemi disse, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para Israel, ela disse, eu vou com a senhora. E Ruth disse, não precisa você vir comigo, você não precisa sofrer mais do que o que já sofreu, mas eu vou com a senhora. Onde a senhora pousar, eu vou pousar junto. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. E nós vemos ali uma conversão onde Ruth aceita o Deus de Israel. E por causa da sua fé, ela entra na galeria dos ascendentes de Jesus.
Ruth, a moabita, mesmo sem fazer parte do povo de Israel, ela passa a integrar a genealogia de Jesus. Nós conhecemos a história. E esta mulher, ela contribuiu para a mudança do quadro do povo de Israel. Porque através de Ruth, com Boaz, veio Obed. De Obed veio Jessé. De Jessé veio o rei Davi. E aí nós conhecemos o restante. Mas a outra mulher, a que eu quero me atentar mais nesse momento, é Ana. Uma mulher que não tinha filhos. Parece uma coisa assim, parece muito estranho, porque na Bíblia tem muitas mulheres estéreis. Nós temos Sara, nós temos Rebeca, nós temos Isabel lá na frente, no Novo Testamento. Nós temos aqui agora Ana, que talvez tenha sido a primeira esposa de Elcana, e a lei permitia que quando a mulher não conseguia dar filhos para o homem, ele poderia contrair um novo matrimônio e ter uma outra mulher para que tivesse filhos. Porque ter filhos era tudo que um casal queria. Uma mulher que não tivesse filhos, ela não era respeitada. O homem que não tivesse filho, o homem não era considerado. Porque quando era para ir para a guerra, ele não tinha filho para enviar para representar sua família. E uma mulher sem filhos era uma mulher infeliz. Quando nós lemos o Salmo 113, ou o Cântico de Ana, que foi lido nesta noite, nós entendemos o quanto era importante e relevante para uma mulher ela poder amamentar, ela poder ter um filho. Era tão importante que Sara, a esposa de Abraão, teve uma proposta muito estranha de ceder o marido dela para Agar, tão somente para que ela pudesse ter aquele filho no seu colo, como se fora seu. Ela queria que as pessoas vissem ela como uma criança no colo, como se fora seu. E aí nós temos agora Ana. E Ana, além do fato de ela não conseguir ter filhos, Elcana, sua concorrente direta, ainda zombava dela, ainda fazia pouco dela. E quando a Bíblia fala que zombava, você pode imaginar zombaria mesmo, humilhação, ao ponto de Ana ter ido ao templo, ao tabernáculo, melhor dizendo, e ela ter se derramado ao Senhor. E aí nós temos uma mãe, que ainda não é mãe, mas uma mãe que já orava, pedindo filho, e que consagrou um filho que ainda não tivera. Porque quando Ana ora ao Senhor, a sua fé foi tamanha, que ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolver para ti, eu vou entregar para ti, eu quero ter pelo menos o prazer de ser mãe. E diz a Bíblia que a sua oração era uma oração tão incessante, uma oração tão derramada, que o sacerdote Eli olhou para Ana e achou que ela estivesse embriagada, porque ela só mexia com os lábios. E certamente chorava, e ela não falou para Eli o que ela queria, mas ele disse assim: olha, seja o que for que você está pedindo, que Deus conceda o desejo do seu coração. E nós conhecemos a história. Ana voltou para a sua casa, para a sua cidade, e dali ela engravidou do seu esposo e teve um filho. E no versículo 18, nós lemos que Samuel, ainda jovem, ele já ministrava no templo. E é muito interessante a história de Samuel, porque ela dá para aplicar para criança, para adolescente, para jovem. E no culto do Dia das Mães eu prefiro mais me dirigir aos filhos. Aos filhos. Porque nós temos em Samuel um exemplo de adolescente, de jovem, que tendo sido influenciado pela sua mãe, ele continuou na casa do Senhor mesmo depois de adulto. E a Bíblia diz que Samuel estava na casa do Senhor vestido com aquela roupa bonita que a sua mãe fazia, e disse que a sua mãe levava para ele uma nova roupa, uma nova túnica, um éfode, e ela certamente se deliciava em olhar para aquele jovem, aquele adolescente, ministrando na casa do Senhor, seguindo os passos e cumprindo o voto que ela fizer. Mas, meus queridos, quando Samuel já estava um jovem, diz a Bíblia que ele estava no seu quarto, certamente. E aí ele, quando todos já iam dormir, e diz a Bíblia, antes que a lâmpada se apagasse, Samuel ouve a voz de Deus. Samuel ouve a voz de Deus. E Samuel teria sido, foi um filho tão bem preparado e tão bem obediente que ele diz assim: eis-me aqui. E quando ele diz eis-me aqui, ele sequer sabia se tratava de Deus. A Bíblia diz que ele foi lá onde estava, ele disse: o Senhor me chamou? E ele disse: não fui eu, pode deitar.
E foi por 3 vezes que isso aconteceu. Mas quando ele percebe que é Deus que fala com Samuel, e aí ele diz assim, fala assim, Samuel, eis-me aqui. E aí fala que o teu servo ouve. E aí quando Samuel fala assim para o Senhor, e aí nós temos o início do ministério de Samuel. E nós sabemos que foi muito triste para a casa de Eli. Mas nós vemos o ministério de Samuel sendo um ministério profícuo, um ministério de sacerdote, de juiz e de profeta. E o que nós temos para os filhos nesta noite em relação ao ensino de Samuel? Eu compararia os nossos dias como os dias dos juízes. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não temem ao Senhor. Não falamos do povo de Deus, falamos do mundo. Em que as pessoas não têm o temor de Deus. Levanta-se a cada momento, a cada dia mais ainda uma geração que não conhece ao Senhor, que não teme ao Senhor, uma geração que precisa de jovens, de adolescentes, de filhos, que assim como Samuel, tenham sido instruídos na palavra de Deus e que tenham a disposição, a disponibilidade de dizer, eis-me aqui. De filhos que obedeçam, que respeitem seus pais e que tenham o temor do Senhor acima de tudo. E quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, quando ele fala, vós filhos, obedecei a vossos pais, como ao Senhor. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos nos 10 mandamentos exatamente essa questão. Honrar o pai, honrar a mãe, é um mandamento que nos traz promessas. Se um filho quer viver muito, se ele quer viver bem, a primeira receita é obedecer o mandamento de Deus quando fala honra pai e mãe para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. E quando nós olhamos muitas vezes para as pessoas que morrem cedo, para as pessoas que perdem a sua vida cedo, para as pessoas que se perdem cedo, se você for observar, certamente não houve a obediência a esse mandamento. Honrar pai e mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E essa data do Dia das Mães é um dia que para mim já foi um dia muito tenebroso. Lógico, eu tenho hoje 41 anos. A gente se torna adulto, a gente vai amadurecendo e vai se adaptando com a vida e vai aceitando e até entendendo melhor exatamente o que a vida nos traz, o que a vida nos apresenta, oportunidades e privações. Mas é uma data que para quem não tem mãe, é uma data de tristeza. E aí, mais uma vez, eu me dirijo aos filhos que têm seus pais e suas mães. Sobretudo o Dia das Mães hoje. Ter mãe é um privilégio que, ainda que pareça ser a coisa mais comum da vida, é um privilégio que não é para todos. É um privilégio que só vai entender o tamanho desse privilégio quem a perdeu aos 11 anos, como aconteceu comigo. Eu lembro que a cada Dia das Mães, quando adolescente, quando jovem, eu lembro que muitas vezes eu não ia para o culto. Eu não conseguia ir para o culto, porque era um dia de tristeza. Você vê tantos filhos homenageando as mães, e geralmente, hoje acabou mais, né? Mas tinha toda uma liturgia voltada para as mães que realmente merecem, essas meninas que se tornaram mulheres e que se tornaram mães, que merecem tudo isso, mas imagine para quem não a tem. Talvez você precise refletir um pouco sobre quem não a tem para você entender o quanto é um privilégio você ter. E há muitas pessoas que, quando perdem, aí que vão valorizar. E eu quero, já encerrando, falar de um depoimento muito triste que eu vi uma certa vez no vídeo, aqui em Rio Branco. Tinha acabado de acontecer um assassinato e ao lado do corpo do adolescente, do jovem, você consegue até ver isso no YouTube, ao lado do corpo daquele jovem, um pai chorando, desesperado, mas ao mesmo tempo entendendo, lógico que não conformado, mas compreendendo as razões daquele resultado. E para mim foi muito marcante, porque no momento aquele pai está com o capacete na mão,
Ele coloca o capacete no chão, senta naquele capacete, ao lado do corpo do filho, e chorando, diz exatamente assim: olha, eu ensinei para ele. Quando ele era pequeno, ele ia para a igreja com a gente. Eu levava ele para a igreja. Mas ele cresceu, e ele se afastou, e ele escolheu esse caminho. E está aí agora o resultado. Então nós vemos exatamente o que pode acontecer quando um filho, quando uma filha se afasta do caminho do Senhor. E nesse caso específico, quando se afasta do caminho que é ensinado pelos pais. Por mais que um pai e uma mãe tenham suas falhas e seus erros, mas sempre vai querer para o filho que ele siga o caminho correto. Sempre vai querer para o filho o caminho certo. Era assim que meu pai dizia. Que ele poderia até errar, mas ele não admitia que nós nos desviássemos. Então, finalizando esta reflexão, ainda homenageando nossas mães, dirigindo meus filhos, que também nos ouvem nesse momento. Não importa onde você esteja, talvez você esteja até afastado do caminho do Senhor. E você, mais do que nunca, mais do que ninguém, sabe exatamente onde você errou, onde você falhou. E quem sabe foi exatamente no conselho dos pais, no conselho da sua mãe. E quem sabe ela ainda hoje esteja orando por você. Esteja pedindo a Deus que onde você esteja, que a sua oração alcance a sua vida. E você tem a oportunidade, de onde você estiver, entregar sua vida ao Senhor. Reconciliar-se com Deus. E quem sabe lembrar-se de conselhos e de palavras que a sua mãe lhe deu. Porque realmente, esse é o caminho que você deve seguir. Seguir o caminho do Senhor. Como está em Provérbios. Ensina o caminho, ensina o filho o caminho em que deve andar. E ainda que ele, quando envelhecer, ele não se desviará dele. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra.